A qualidade do seu coração define a qualidade da sua vida. Nas últimas semanas, nós temos falado bastante sobre sabedoria. E nada melhor do que um coração alinhado ao Senhor para ser um coração sábio. Gravem sempre uma coisa, eu quero que vocês saiam dessa reunião com isso estabelecido dentro de vocês. Nós podemos receber muitas coisas do Senhor. Podemos receber uma palavra profética, podemos receber uma unção, podemos receber uma promessa. Se nós não alinharmos o nosso coração ao coração do Senhor diariamente, todas essas coisas serão em vão. Se nós não estivermos alinhados a Deus, se nós não fizermos realmente de propósito, nos alinharmos ao Senhor, fizer de forma intencional, todas as coisas, todas as palavras proféticas, todas as promessas, as unções, isso se torna inútil. O único ser que pode nos impedir de viver uma vida bem-sucedida somos nós. É o único. Não existe absolutamente mais nada que te impeça de ter uma vida bem-sucedida. Por que é tão importante guardar o coração? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Repitam comigo, sobre tudo. Vamos lá, sobre tudo. Mais uma vez, sobre tudo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mais do que se preocupar com as coisas externas, nós temos que nos preocupar com o nosso coração. Então, sobre tudo o que você deve guardar, sobre todas as coisas. Na vida existem coisas que nós precisamos guardar, mas acima de todas elas, nós temos que guardar o nosso coração. Quando nós falamos sobre tudo, em outra tradução diz acima de tudo, nós estamos falando sobre prioridade. Mais do que guardar dinheiro, mais do que investir o seu dinheiro, mais do que guardar bens, poupar bens, mais do que agradar aos homens, cultivar uma amizade, mais do que cultivar aquele relacionamento que pode te favorecer, que pode dar algo a você, que pode, de uma forma ou de outra, te colocar numa posição, fazer algo por você, mais do que guardar qualquer coisa, guarde, se preocupe em guardar o seu coração. E como que nós guardamos, como que nós protegemos o nosso coração? Primeiro lugar, tomando cuidado com aqueles 5 sentidos do nosso corpo. Tome cuidado com as coisas que você escuta, com as coisas que você vê. Tome cuidado com as informações que chegam até você, independente qual é o meio. O diabo vai sempre lutar para atacar o seu coração. O principal alvo dele será o seu coração. Você pode ver que muitas vezes, antes de coisas externas serem mexidas, sempre vem alguém que te chateia, sempre vem alguém que é injusto com você, sempre vem alguém que conta mentiras, te calunia, faz coisas contra você.
Sempre chega aquela informação de que alguém falou mal de você, que alguém fez algo contra você, que alguém tentou te prejudicar de alguma forma. Sempre vem aquele sentimento contra pai, contra mãe, contra cônjuge. Porque o principal alvo dele é o seu coração. O diabo, melhor do que nós, conhece a palavra. E eu diria que ele acredita na palavra talvez até mais do que nós. Porque um versículo como esse ele leva a sério, guarda o coração, porque dele depende toda a sua vida. E não está falando só um pedaço dela, só uma parte dela, não depende de toda a sua vida. 100% da sua vida depende do seu coração. Por isso que ele luta tanto contra o nosso coração. Lançando informações, lançando dardos, lançando coisas. E nós precisamos ser esses guardiões. Eu preciso me poupar, me guardar. Às vezes, vão existir situações e vão existir momentos que nós vamos precisar ser aqueles chatos. Sabe aquela pessoa chata que não está no meio de roda? Que não está no meio de conversa? Porque é assim, existem lugares que existem as famosas panelinhas. E se você não se encaixa nessas panelinhas, você é chato. Você é careta. E vai arrumando adjetivo aí. Você não se enquadra, você é diferente. Existem momentos nós precisamos sim ser esses diferentes. Sabe aquelas situações que alguém vem, como um amigo, que te cutuca e fala, olha, eu estou só te protegendo. Sabe, eu estou fazendo por você aquilo que eu queria que fizesse por mim. Eu estou cuidando de você porque eu gostaria que cuidassem de mim. Então, fulano, sabe fulano? Fulano falou mal de você. O fulano, ele fez isso contra você. Em situações assim, nós precisamos ser aqueles, sabe a propaganda da Tramontina? Rápido. É muito rápido. Não tem que dar assunto, não tem que dar corda, não tem que dar nada. Eu não quero saber. Não, não quero essa informação. Diga algo para mim, por que a Eva caiu? A Eva caiu porque ela recebeu uma informação que ela não precisava. Ela tinha, pensa comigo, a mulher tinha um paraíso todo para ela. Ela tinha todo aquele lugar para ela. Mulher, pensa comigo, você não tem que lavar. Não tinha nem roupa para lavar. Você não tem que passar. Não precisa lavar louça. Não tinha casa para limpar. Não sentia dor. Não tinha sintoma de TPM. Não acontecia nada. Estava tudo bem. Por que ela foi atrás de uma informação que ela não precisava? Consegue entender como o diabo vai usando situações e vai usando coisas para roubar o nosso coração? Para plantar informações em nós que nós não precisamos? E aí aqui eu estou falando de pessoas, mas eu poderia ir para algo muito simples. Sabe, jornal? Que eu brinco que dependendo do jornal, você torcer a televisão, ele escorre sangue, sai sangue. Às vezes, você precisa ser desinformado, estar desatualizado. Porque eu já contei aqui, o Bi já falou várias vezes no altar, dele atender pessoas que estavam com a pressão subindo, que já não estava dormindo direito, que estava com o estômago revirando, a comida não fazia digestão, e passava mal, e estava ali passando mal, e ele foi simples, minha filha, o que você está assistindo? O que você está vendo? Onde você está se alimentando? Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós temos falado nesses últimos dias muito sobre a sabedoria. Eu digo que nesse final de ano o Senhor tem trabalhado coisas em nós para realmente nos levar a um nível superior. Então Ele vai ajustando as coisas que precisam ser ajustadas
Para quem tem árvore na frente de casa, de tempo em tempo você tem que ir lá podar a árvore, né, fazer alguma coisa por ela. Para quem tem alguma flor, alguma coisa, de tempo em tempo você precisa adubar, você precisa tirar aqueles galhos mortos, e o Senhor vai fazendo exatamente isso conosco. Então o Senhor tem trabalhado isso conosco. Para eu atingir e alcançar um nível de sabedoria, a primeira coisa que eu tenho que fazer é guardar o meu coração. A primeira coisa que eu preciso fazer. Porque guardar o coração, proteger o coração, poupar o coração é extremamente sábio. Um coração protegido, um coração inocente agrada ao Senhor. Um coração puro, um coração sem malícia. Tudo que nós não precisamos é de mais uma malícia. Tudo que nós não precisamos é de mais uma informação. Tudo que nós não precisamos é estar desprotegidos. Então nós precisamos nos guardar e nos poupar. Guardar o coração acima de tudo significa você priorizar a vigilância. Você vai vigiar aquilo que você pensa. Você vai vigiar aquilo que você sente. Você vai vigiar aquilo que você escolhe. Tudo isso molda o rumo da sua vida. Aí você pode olhar para mim e falar assim, tá, mas um pensamento veio na minha cabeça. Um sentimento apareceu. Realmente, eu me lembro da bispa ainda dá esse exemplo. Você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça. Mas você pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça. Um pensamento vai surgir, um sentimento vai surgir, até porque eu sou um ser humano, vai aparecer, mas eu posso impedir aquilo de criar raízes. Eu posso combater aquilo no meu íntimo. Eu posso me posicionar. Eu posso falar não. Porque tudo isso, às vezes a gente pensa que não, o diabo não lê minha mente. Ah, não, o diabo não está vendo o que eu estou sentindo. Exatamente, ele não lê tua mente, não sabe o que está aí dentro. Mas pensa em uma coisa. Um pensamento vai levar a um sentimento, que um sentimento vai criar raiz, e aquilo vai te levar a uma ação. Então, às vezes, ele não vai precisar fazer nada. Você fez tudo. Consegue entender? Você mesmo fez tudo. Você mesmo fez tudo que precisava fazer e ele só aproveitou a oportunidade, ele só aproveitou a situação. Um coração certo atrai o favor de Deus. Repitam isso comigo, um coração certo atrai o favor de Deus. Um coração certo vai atrair o favor do Senhor. O Senhor escolhe corações. Aqui em Atos 13, versículo 22, diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Davi errou, e não foi pouco. Obviamente que eu não vou poder classificar pecado, né? Pecado tal é mais grave, pecado tal não é tão grave, mas vamos se dizer que, se eu colocar na balança, Davi errou assim, com muito gosto. Foram erros assim, fortes. Errou. Ainda assim, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Ainda assim. Mesmo com tantos erros. Porque eu acredito que, claro que tudo que está na Bíblia é para ser um exemplo para nós, é para ser um ensinamento, é para nos inspirarmos. Versículos assim nos dão esperança. Porque todos nós erramos. Todos nós falhamos. Todos nós, em algum momento da vida, vamos escorregar. Porque nós somos seres humanos. E nós estamos sujeitos a isso. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos na terra, já tinha sido arrebatado.
eu tinha sido levado. Então nós erramos. E aí fica o exemplo do Davi. Errou, falhou, mas manteve puro o seu coração. Manteve guardado o seu coração. Um coração vai revelar a verdade do seu íntimo. O Senhor não vê aquilo que você faz. Ele vê o porquê você faz. Lembra que nós já pregamos muito sobre intenções e motivações do coração? Que mais importante para Deus não é o que eu estou fazendo. Não é eu pegar uma cesta básica e levar para as pessoas necessitadas, carentes, eu pegar, fazer uma marmita, entregar para um morador de rua, eu fazer algo por alguém, eu abençoar alguém. Por que eu estou fazendo isso? O que pesa para o Senhor é o porquê. E o porquê está totalmente ligado ao coração. O porquê está totalmente ligado ao nosso íntimo. Nós não somos aquilo que nós falamos que somos. Nós somos aquilo que o Senhor encontra no nosso coração, no nosso íntimo. É isso que nós somos. O que o Senhor encontra dentro de nós. Por isso que nós falamos muito que uma pessoa só pode se conhecer quando ela conhece a Deus. Porque ela se aproxima de Deus e Deus vai mostrando a verdade sobre ela. Sabe aquele versículo em Deuteronômio 8, que diz que o Senhor levou o povo pelo deserto, que Ele conduziu pelo deserto por aqueles 40 anos para experimentá-los, para ver o que estava no coração deles? Eu já me peguei questionando, mas assim, Deus sabe de tudo. Por que Deus tinha que levar o povo para o deserto para ver o que estava no coração deles? Ele já tem informação do futuro. Ele está lá no futuro. O negócio nem aconteceu ainda, o pensamento nem se formou. Ele já sabe. E eu me peguei questionando por que ele precisava levar o povo, para o deserto. Ele podia ter poupado um tempo do povo, talvez, eliminado já quem ele sabia que não ia dar certo e tal. E aí um dia eu estava ouvindo uma conversa. Eu ouvi o Vitor conversando com a Bruna, e algo que ele falou ali foi como se tivesse me respondido. Não é que o Senhor precisa conhecer. Às vezes somos nós quem precisamos conhecer. Porque aquele povo passou 40 anos no deserto se conhecendo. Porque Deus já sabia quem eram. Mas muitos de nós podemos bater no peito e falar que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós somos aquilo outro, que temos um coração ótimo, que não temos mágoa de ninguém, que eu não guardo rancor de ninguém. Eu tenho quase que uma auréola na minha cabeça, eu sou o santo. E aí o Senhor me leva a situações onde eu sou experimentado e eu vou descobrindo verdade sobre mim. Porque eu não sou aquilo que eu digo que eu sou aquilo que está no meu coração. Eu sou aquilo que está no meu íntimo. Um coração certo pode, vamos dizer, adiantar processos. Pode adiantar vitórias. Mas um coração errado, ele vai atrasar, ele vai afastar, ele vai empurrando mais para frente, vai empurrando e vai empurrando mais para frente. A qualidade do seu coração define a qualidade da sua vida. A qualidade do seu coração define a qualidade da sua vida. E já que nós temos falado tanto sobre mudanças, se uma mudança não começa no coração, é uma mudança em vão. Eu acredito que vocês já passaram por experiências assim. Eu não precisaria nem apontar alguém, viu alguém, não. Eu mesma já vivi isso. Quantas vezes que nós nos levantamos e falamos assim, a partir de agora eu vou mudar isso, isso e isso. Aí dá 15 dias e a mudança já acaba. A mudança durou 15 dias.
porque eu vou ser mais paciente, eu vou responder às pessoas de uma forma certa, adequada, positiva. Eu vou, cuidar ali da minha casa, cuidar da minha família, não vou responder mal os meus, mesmo cansado, e dali 15 dias eu volto a fazer tudo de novo. Porque a mudança não saiu do coração. Porque não saiu de lá de dentro. E eu não estou falando que você nunca mais vai errar, que nunca mais vai acontecer um deslize. Não, vai acontecer. Só que você levanta e faz de novo. Porque a decisão foi tomada. Eu já vi nutricionistas falando sobre reeducação alimentar, que às vezes nós pensamos que o processo é uma linha contínua, e principalmente na crescente, ela é contínua, eu vou crescendo todo dia, eu vou fazendo todo dia e tal, e às vezes não. Às vezes você vai começar aqui, vai cair amanhã, mas aí você levanta e faz de novo. Você continua fazendo, talvez escorregou de novo, você levanta e faz de novo. E na vida é assim. No Salmo 51, no versículo 11, diz: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi sempre tinha uma resposta certa para cada situação. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aqui nós encontramos a prioridade do coração dele. Num momento onde ele mesmo tinha errado, falhado, e a resposta que saiu dele foi essa. Essa era a prioridade do coração dele. Então ele respondeu certo, e ele tinha a resposta certa quando ele pecou, quando ele foi desafiado, quando ele foi ameaçado, quando ele foi injustiçado. Ele deu uma resposta certa quando teve a oportunidade de fazer a justiça com as próprias mãos. Tudo ele foi dando uma resposta certa. E em cada situação nós íamos vendo um pouco do coração dele. Nós íamos conhecendo um pouco do coração dele. E eu quero que vocês gravem algo: a resposta que eu preciso, que você precisa, não depende de Deus. Sim, a resposta que você precisa não depende de Deus. Claro que se Deus não responder, não tem jeito, óbvio. Mas, quando nós temos um bom posicionamento de fé, nós provocamos a resposta de Deus. A resposta de Deus vem para mim de acordo com uma resposta certa que eu dou. A resposta que eu preciso de Deus vem quando eu me posiciono da forma correta. Quando eu alinho o meu coração ao coração dele. Quando eu decido dar a resposta certa. Quando eu decido me guardar e me poupar, quando eu decido permanecer puro, quando eu decido que eu não preciso de mais uma informação, quando eu decido que mesmo quando as pessoas são injustas comigo, eu guardo o meu coração, não vou alimentar um rancor, uma raiva contra ele, desde que Deus resolva o assunto com ele. Desde que Deus faça, desde que Deus cuide. Quando eu tenho um bom posicionamento interno, dou uma boa resposta no meu coração, o Senhor me dá a resposta que eu preciso. Um coração que está cheio de amargura, de ressentimento, de orgulho, de vaidade, de desejo de vingança, de malícia, de ingratidão, não é um coração que tem espaço para o Senhor, porque o Senhor não vai habitar no mesmo lugar que todos esses sentimentos. Se um coração está cheio de todas essas coisas, de tantas situações, estará vazio do Senhor. Se o meu coração está cheio de amargura contra alguém, e nós já pregamos muito, falamos que a pior pessoa para você conviver é uma pessoa amargurada. Porque não está bom para ela ser amargurada. Ela quer que todo mundo ao redor dela fique amargurado com ela. Então ela vai tentando contaminar, ela vai sendo uma pessoa pesada, chata de conviver. Se eu tenho um coração cheio de amargura, ele está vazio de Deus. Se eu tenho um coração cheio de ressentimento, ele está vazio de Deus. Se está cheio de orgulho, se está cheio de vaidade, se eu ainda cultivo um desejo de tomara que aquele fulano quebre o dedinho,
Tomara que o pneu do carro dele fure, sabe? Tomara que aconteça com ele o que ele fez comigo. Eu quero que ele viva o que ele fez comigo. Então, meu coração está vazio de Deus. E qual é a resposta que eu estou dando para Deus? Porque é exatamente a resposta que Ele vai me dar. Eu dou uma resposta negativa, sai de mim algo negativo, eu mostro para o Senhor, não, você ainda não está pronto, não, você ainda não está preparado, não, precisa de um alinhamento maior, de uma maturidade maior, precisa de algo a mais para então eu te elevar e fazer coisas por você. Nós não podemos dizer que Deus me conhece. Eu, algum tempo atrás, isso foi inclusive alguém da minha família, eu estava conversando com a pessoa e tal, e eu falei, fulana, você é teimosa. Não, eu não sou teimosa. Eu só não acho que eu tenho que aceitar tudo que as pessoas me falam. Eu falei, tá certo, não é teimosa. Às vezes nós estamos assim, ó, não, eu não tenho isso no meu coração. Não, eu não tenho, eu só acho que ele tem que colher o que ele plantou. Não, eu não tenho amargura contra ninguém, eu só não quero ele perto de mim. Eu perdoei, mas eu não quero ver a cara dele. Não quero vê-lo pintado de ouro. Quem nunca falou algo como esse? Eu já falei. Eu não quero ver fulano nem pintado de ouro, já falei. Tá certo? Tá tudo resolvido aí dentro? Não. E eu não posso me iludir dizendo, o Senhor me conhece, Deus sabe o meu coração, Deus isso, Deus aquilo outro. Se eu estou cheio de sentimentos, Deus não pode estar comigo. Se eu estou cheio de coisas, Deus não pode estar comigo. E nós temos pregado sobre mudanças, sobre sabedoria, nós temos falado muito sobre sabedoria, o principal ponto da sabedoria é guarde o coração. Proteja o coração. Lute contra sentimentos, contra coisas. A bispa outro dia falou ainda, em alguns programas atrás, você está com problema contra alguém? Tem problema com a pessoa? Ora por ela. Ora. Mas você vai orando todos os dias da sua vida, até o problema ser resolvido, porque não tem como você ter problema com alguém, enquanto você ora por essa pessoa. Sentiu inveja de alguém? Que todo mundo é ser humano? Abençoa, ora pela pessoa, dá um presente para ela. Dê um presente. Precisa resolver algo familiar. Que algum tempo atrás eu atendi uma moça que ela tinha um problema ali com o pai dela e esse problema com o pai foi acarretando uma série de coisas e eu vi uma mulher de quase perto dos seus 40 anos desabar em chorar na minha frente porque aquela criança interna ainda não foi curada. Porque ainda tinha aquele problema. Às vezes nós precisamos resolver essas questões. Tá, os nossos pais talvez não deram tudo que nós gostaríamos que eles tivessem dado, mas deram tudo que tinha. Eu preciso ir lá e resolver esse assunto. Às vezes eu preciso ir lá, dar um presente e pedir perdão, mas não fui eu que errei, e daí? Peça perdão, porque quem pede primeiro é mais sábio, é mais inteligente, é mais esperto. Tem uma expertise maior. Peça primeiro. Porque às vezes eu só estou aqui segurando um problema contra alguém que me feriu, contra alguém que fez algo, e eu estou me impedindo de ir adiante, porque não tem ninguém me segurando. Não tem ninguém me impedindo, não tem ninguém botando a mão no meu peito, às vezes sou eu mesmo. É igual pessoas que sofreram algum tipo de abuso. Gente, precisa, eu sei que não é legal. E eu estou falando com experiência de causa. Eu sei que não é legal. Eu sei que dói. Eu sei que dá raiva. Eu sei. Só que às vezes você precisa largar isso. Abrir mão. Às vezes você precisa soltar. Por quê? Porque senão você vai viver preso ali. Você vai viver preso naquela situação. E você não vai conseguir ir adiante.
porque está só cultivando algo no coração, está só cultivando algo no íntimo, está só alimentando algo no íntimo. E em muitos casos o Senhor está falando assim, então, preciso que você solte isso. Solta isso. Solta só isso aqui, solta. Como eu falei na semana passada, que eu ouvi o testemunho de um rapaz, que quando ele resolveu o que ele precisava resolver, ele sentiu no corpo, como se ele estivesse soltando um saco de 50 quilos. Às vezes nós estamos carregando sacos e sacos, pesos e pesos, nós estamos colocando coisas e mais coisas nas nossas costas, nós estamos cansados, fadigados, nós já não aguentamos mais. Sabe aquele negócio que você faz uma força muito grande? Nós já estamos assim no ponto de exaustão, mas nós não largamos. E nós precisamos largar. Em 1 Samuel 16, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, para Deus é mais importante o coração do que a sua condição. Ah, porque eu sou rico, porque eu sou pobre, porque eu estudei, porque eu não estudei. Porque eu tenho alguém que me favoreça, alguém que não me favoreça. É mais importante para ele o coração do que a condição. É mais importante para ele o coração do que a aparência. É mais importante para ele o coração do que a performance. É mais importante para o Senhor o coração do que qualquer outra coisa, porque senão não estaria escrito acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, guarde o coração. É mais importante o coração do que qualquer outra coisa. Se eu tivesse separado, na sequência você vai vendo que vários outros irmãos ali foram, vários não, né? Todos os outros irmãos foram sendo rejeitados. Não quero esse, não quero esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ninguém se lembrou de Davi. Davi era aquele homem que tinha tudo para ser o homem mais azedo da face da terra. Davi tinha para ser azedo, ele tinha motivo. Porque ele foi rejeitado. Estava todo mundo ali naquela condição, naquela situação, e ele não foi convidado. Então ele foi rejeitado. Davi sofreu, sim, a acepção de pessoas. Davi, em muitos casos, foi inferiorizado, tratado como menor, tratado como insignificante, tratado como inferior. Não só pela família, mas por praticamente todos os inimigos que, quando iam lutar, e estavam ali ridicularizando e falando e tal. Mas aqui nesse ponto, Davi precisava entrar naquela casa para ser abençoado. Davi precisava entrar naquela casa para receber a unção. Mas ele foi rejeitado, ele foi tratado como inferior, não foi lembrado, foi esquecido. Ele poderia ter agido com orgulho e falado: já que ninguém lembrou de mim, eu não vou também. Já que ninguém se lembrou que eu existo, já que me deixaram lá com as ovelhas, eu não vou, eu não quero saber. E ali, com certeza, se ele tivesse agido dessa forma, ele teria perdido uma oportunidade de mudança. Ele teria perdido uma oportunidade de uma grandeza. Se ele tivesse sido orgulhoso e tivesse agido, tratado na mesma moeda, ele não teria sido abençoado. Quantos de nós que às vezes estamos perdendo portais e oportunidades de mudanças, porque estamos agindo exatamente assim: já que você não fez, eu também não vou fazer. Já que você me deu uma resposta errada, eu também vou te dar outra errada. Já que aconteceu isso, então eu vou devolver aquilo. E é isso que o Senhor está trabalhando em nós. Esse alinhamento de coração tem a ver com uma pureza de coração.
Cuidado com as coisas que você alimenta. Cuidado com as coisas que entram. Cuidado. Se poupe. Não queira mais uma informação. Se você entrou aqui sendo aquela pessoa que gostava de ouvir uma conversa, então você vai sair daqui com a decisão tomada. Mas nem que a sua orelha coce. Você vai sair daqui decidindo se poupar e se guardar. Não, eu não quero mais uma informação. Eu vou ser o chato. Sabe aquele tipo de pessoa que os amigos já falam assim, eu não te convido mais porque eu sei que você não vai? Isso é chato. Às vezes a gente já tem que ser assim, nem queira falar porque eu sei que ele não vai ouvir, ele é chato. Não, nem queira plantar algo dentro dele porque eu sei que ele é chato. Algum tempo atrás, eu ouvi que às vezes as pessoas elas vão conversar e vão contar e vão fofocar para aquele que é o elo fraco. Mas depois disso eu fiquei com uma vergonha que eu falei assim, nunca mais alguém vai me falar nada, porque eu não vou ser tratada como um elo fraco. Você precisa ter essa boa vergonha. Eu não serei tratado como um elo fraco. Eu não serei tratado como essa pessoa que tudo pode parar nela, que tudo vai nela. Não. Se a pessoa quiser me pedir um conselho é uma coisa. Se ela quiser uma orientação é uma coisa. Mas se ela só quiser despejar em mim e só quiser plantar algo ruim no meu coração, não, eu não serei. Eu prefiro permanecer inocente. Eu prefiro permanecer inocente, prefiro permanecer puro. Coloquem-se de pé, por favor. Em Jonas 3, no versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Quando Jonas foi enviado a Nínive, as palavras do Senhor eram: vá à grande cidade de Nínive e avise seus habitantes do castigo que virá contra eles. Eu não separei, mas assim que o rei recebe essa notícia, ele imediatamente, ele já sai do seu trono, arranca as roupas reais, se veste de pano de saco, proclama um jejum e está toda a cidade em jejum, se lamentando perante o Senhor e se arrependendo. E aí acontece exatamente isso. O Senhor viu essa boa resposta que veio do coração. O Senhor viu essa boa resposta que saiu daqui de dentro. Então, aquilo que estava decretado e determinado contra eles, o Senhor mudou. O rei foi rápido em dar uma resposta. Nós precisamos ser rápidos em dar respostas ao Senhor. Nós precisamos ser rápidos. É igual, há muitos anos atrás o bispo falou sobre isso. Quando nós andamos aí pela cidade e nós vemos que tem muitas árvores e que vem aquele temporal de acordo mesmo, sabe? Aquela chuva forte, com aqueles ventos fortes. A árvore que é rígida, dura, quebra. Ela quebra. Mas aquela que é maleável, aquela que consegue ceder, ela permanece. Com Deus, nós precisamos ser essa árvore maleável. Eu não posso ser rígido, porque aí eu vou quebrar. Com o Senhor eu vou quebrar. Eu preciso ser maleável. Porque às vezes o Senhor vai de tempos em tempos ajustando coisas em nós. Como eu falei no início, para quem tem uma árvore, uma planta que seja dentro de casa, sabe que de tempos em tempos você vai ter que arrancar uma folhinha, você vai ter que cortar um pouquinho, você vai ter que cuidar, vai ter que adubar, vai ter que aguar, vai ter que fazer uma série de coisas para aquilo viver, para aquilo ficar bonito. Não precisa nem ir muito longe. Mulher de vez em quando não precisa cortar o cabelo, porque o cabelo não vai ficando feio. Por mais que você cuide, a ponta vai te entregar. De tempos em tempos você tem que tirar. E aí quando você corta, parece que você fez o negócio.
até facilita a sua vida. Você penteia ele com a facilidade, você faz tudo com a facilidade. E de tempo em tempo você tem que cortar. Você tem que tirar aquilo que está estragado. Aquilo que está enroscando. De tempos em tempos nós precisamos passar por esses alinhamentos. Por isso nós precisamos ser essa árvore que é maleável. Que ela cede um pouco aqui, ela cede outro pouco ali, e ela vai permanecendo sempre. O seu maior inimigo não é o Golias, não são essas 3 situações. O seu maior inimigo é o medo que está aqui dentro. É um rancor, uma mágoa, um ressentimento que pode estar aqui dentro. É uma inveja, um orgulho, uma arrogância, uma autossuficiência. Seu maior inimigo é o vitimismo, complexo de inferioridade, é aquele complexo de não merecimento, eu não mereço. Este é o seu maior inimigo. Não é o Golias, não são essas situações, porque tudo isso aqui, ó, Deus responde assim, ó, no estalar de dedos. Mas Deus não tem como invadir o nosso coração, Ele vai entrar quando nós permitirmos. Quando eu estiver aberto e disponível, Ele vai entrar, Ele vai trabalhando, vai mudando. Só que para isso nós precisamos dar o primeiro passo. Quero que você então com seus olhos fechados. Nós não temos muito tempo, mas eu quero que você aproveite este momento, eu quero que você aproveite essa oportunidade para talvez fazer uma análise do seu coração, da sua vida, para talvez fazer uma análise. Qual que é a resposta que tem saído do seu coração? Qual que é a resposta que tem saído do seu íntimo? Qual que é a resposta que tem saído daí? Lembre-se que o povo passou 40 anos no deserto. E o Senhor queria saber o que estava lá. O próprio povo precisava saber o que estava lá. Às vezes acontecem situações conosco que é realmente para nós vermos o que está dentro de nós, para nós entendermos coisas, porque às vezes nós estamos enganados sobre nós mesmos. Nós podemos facilmente construir uma imagem sobre nós que não é verdadeira. Nós podemos facilmente acreditar que somos algo quando na realidade não somos. Nós podemos agir dessa forma, nos posicionarmos dessa forma. E o Senhor, como aquele bom Pai, com zelo, com amor, Ele vem e não nos permite viver enganados. Se você entende que talvez você precisa pedir perdão para alguém, que talvez você precisa se alinhar com alguém, que talvez você precisa orar por alguém, você precisa buscar por essa pessoa, você precisa abençoar essa pessoa, não é orar o Salmo 3 sobre ela, não, você precisa orar abençoando essa pessoa, você precisa orar declarando bênção sobre ela, declarando uma unção sobre ela, declarando vitória sobre ela, realmente abençoando a vida dela, para que você seja liberto. Então decida fazer. Se existem situações que aconteceram com você no passado e que te machucaram e que te feriram, que talvez estão só ocupando um espaço no seu coração, tome a decisão de esvaziar, de limpar. Sabe aquela faxina que muitas vezes nós fazemos em casa
e que vai arrancando coisa de armário, e vai tirando coisa de guarda-roupa, e vai realmente tirando tudo. E quando você vê, já tem sacos e sacos de coisas que você vai dar embora, que você vai até jogar fora, coisas que você vai eliminar da sua vida. Então decida fazer isso com o seu coração. Decida fazer isso com o seu coração. Eu vou pegar esses sacos e eu vou jogar fora. Eu vou pegar essas situações e eu vou jogar fora. Eu vou mudar isso. Eu vou transformar isso. Eu vou tirar tudo isso que é uma sujeira. Eu vou tirar tudo isso que talvez está aí. Esse medo que está aí, essa situação que está aí, eu decido neste momento, eu vou mudar isso. Eu vou dar as respostas certas. Eu vou dar a resposta que o Senhor espera que eu dê. Eu vou me posicionar da forma que o Senhor espera que eu me posicione. Eu vou fazer coisas que o Senhor espera que eu faça. Eu decido. Tome as suas decisões sempre que o Senhor nos dá uma direção, sempre que o Senhor fala algo conosco e que Ele mostra algo a cada um de nós, Ele dá graça, Ele dá o favor, Ele dá tudo aquilo que você precisa para fazer aquilo que Ele pediu. Ele dá a graça necessária, Ele dá o favor necessário, Ele dá a unção necessária, Ele dá tudo o que você precisa. Meu Deus, nós oramos ao Senhor e nós agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor tem um desejo de nos abençoar. Nós sabemos que o Senhor tem um desejo de fazer coisas grandiosas por nós. O Senhor tem o desejo de nos colocar por cima, de honrar e de exaltar cada uma dessas pessoas. O Senhor tem o desejo de entregar sonhos, projetos, coisas maiores na mão de cada um de nós. Mas nós sabemos que nessa reta final o Senhor tem trabalhado conosco. O Senhor tem trabalhado coisas em nosso íntimo para que nós possamos ir para um nível superior, coisas que talvez nos travam, coisas que talvez nos embaraçam, coisas que talvez estão aí, estão sendo só como uma bola de chumbo nos nossos pés, que estão sendo só como aqueles sacos de muito peso nas nossas costas e que estão nos puxando para baixo. E o que eu quero orar ao Senhor, eu quero buscar ao Senhor e pedir, porque eu sei que o Senhor dá uma graça, eu sei que o Senhor dá uma unção, eu sei que o Senhor dá um poder, eu sei que o Senhor dá tudo que nós precisamos. O Senhor tem tudo que nós precisamos, diz respeito à vida, tudo que precisamos o Senhor tem para nos dar. Então aqui eu peço ao Senhor para que o Senhor dê graça e unção a cada uma dessas pessoas, que cada uma delas consiga olhar para o seu íntimo, que cada uma delas consiga olhar para o seu coração, que consiga olhar para o seu homem interior e que consigam colocar as coisas no lugar, que tomem as suas decisões de permanecerem olhando para o Senhor, de alinharem o seu coração todos os dias, alinhar o seu coração ao Senhor, todos os dias alinhar o seu pensamento aos pensamentos do Senhor, de ir alinhando a sua vida, de irem ajustando a sua vida, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para fazer por cada um de nós. Eu oro ao Senhor para que o Senhor nos dê um coração puro. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor nos dê um coração segundo o seu coração. Eu peço ao Senhor para que o Senhor mude todo o nosso ser, se for necessário. Na sua palavra diz que o Senhor troca coração de pedra por coração de carne. Então, se for necessário, que o Senhor troque o nosso coração por um coração novinho em folha, um coração que te agrada. Nos dê o coração certo, nos ajude a ter o pensamento certo, nos ajude a ter o sentimento certo.
nos ajude a te agradar. Nós queremos ser aquelas pessoas que ocupam o lugar de verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade no íntimo. Meu Deus, nós não queremos perder tempo, nós não queremos desperdiçar oportunidades, nós não queremos que portais se fechem. Nós pedimos a ajuda do Senhor, para que o Senhor nos dê um coração certo. Se ainda existem malícias em nós, se ainda existem coisas que estão nos tornando impuros em nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a alinhar com o Senhor, a ajustar com o Senhor, que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós. O Senhor diz na sua palavra que se alguém tem falta, então tem que pedir ao Senhor, que o Senhor concederia livremente, gratuitamente. Então eu peço para que o Senhor realmente faça algo por cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você já aproveite, pegue o seu propósito nas suas mãos, meu Deus, e nós, nessa oportunidade, nós oramos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor pelos nossos projetos, nós buscamos ao Senhor por essas situações que precisam de resposta, que precisam de definição. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe quais são as áreas, quais são as coisas, quais são as situações que cada um precisa de uma definição, que cada um precisa de uma resposta. O Senhor sabe quais são os problemas que talvez estão aí e que tem roubado a paz e tem roubado a tranquilidade. O Senhor sabe quais são as situações que estão aí e que talvez tenham roubado essas pessoas, situações que estão aí que têm envergonhado essas pessoas, situações que têm entristecido essas pessoas, situações que estão por muitos anos e que não foram definidas, que não foram mudadas, que não foram resolvidas. Nós oramos ao Senhor neste momento, nós pedimos pela unção, pela graça, pelo favor do Senhor. Nós buscamos neste momento e pedimos para que o Senhor resolva cada uma dessas questões. Se nós pudéssemos fazer, se nós pudéssemos mudar, se nós pudéssemos resolver sozinhos, nós teríamos feito. Meu Deus, se nós pudéssemos fazer sozinhos, nós teríamos feito. Então eu busco ao Senhor, para que o Senhor haja em favor de cada uma dessas pessoas. Eu busco ao Senhor, para que o Senhor responda a cada uma dessas pessoas, porque estamos aqui e dependemos do Senhor. Então eu peço que aconteça exatamente como aconteceu com Josafá, que ele precisou se posicionar, mas ali o Senhor foi dando vitória, o Senhor foi derrotando os inimigos, e quando ele chegou, ele teve o trabalho de recolher a recompensa. Eu peço para que assim seja na vida de cada pessoa, cada um que tem se posicionado e que muitas vezes tem ido enfrentar essas situações, louvando, engrandecendo o teu nome, talvez até querendo se preocupar, mas lutando contra isso e louvando ao Senhor. Eu peço ao Senhor, para que o Senhor resolva, derrote cada um desses inimigos, e que o seu povo obtenha vitórias grandiosas nessa reta final de ano. Que cada um possa provar e experimentar deste vinho novo, para a glória do seu nome. Eu quero consagrar tudo, cada vida ao Senhor, cada uma dessas pessoas, eu consagro elas ao Senhor, e eu peço a tua unção e o teu poder sobre todos, para a glória do seu nome, que todos sejam extremamente abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Saúdem ao Senhor.